Olá, meus amigos, estamos aqui então para mais uma aula de introdução ao estudo do direito e aí teremos como tema hoje jurisprudência. O conceito de jurisprudência ele vai sofrendo variações no decorrer da história. Primeiramente, jurisprudência significava lá em Roma o conhecimento de coisas divinas e humanas, a ciência daquilo que é justo e daquilo que é injusto. Então esse era o primeiro conceito. Hoje esse tema, esse conceito dessa forma, ele é pouco utilizado com pouca frequência. O que nós temos hoje a jurisprudência seriam as decisões reiteradas, decisões que vão se formando nos tribunais e acabam formando então a jurisprudência. O Poder Judiciário, então, ao revelar o sentido, o Judiciário, então, ele vai revelando o sentido e o alcance da lei, através, então, dessas decisões. E aí isso tende a beneficiar a ordem jurídica, ou seja, tornar mais clara, mais definida aquilo que o direito realmente busca, deseja alcançar. E aí isso se dá de uma forma mais acessível ao conhecimento, ou seja, as decisões que vão então se consolidando, que vão se reiterando nos tribunais, ela permite então que outros aí aplicadores do direito possam ter um conhecimento mais amplo de como se dá, de como deveria ser então aplicada a lei. E aí, esse conceito moderno de jurisprudência, que são essas decisões que ocorrem, então, nos tribunais, elas apresentam duas noções. A jurisprudência no sentido amplo e jurisprudência no sentido estrito. No sentido amplo, seriam todas as decisões, então, que são proferidas pelos tribunais sobre uma determinada matéria jurídica. E aí, elas normalmente, no caso, quando eu falo em sentido amplo, ela ainda pode ser de duas formas. Ela pode ser uma jurisprudência uniforme, ou seja, jurisprudências que se convergem, que apresentam o mesmo sentido, que buscam então o mesmo significado. E depois nós temos aí, dentro da jurisprudência em sentido amplo, nós temos jurisprudências divergentes ou contraditórias, que são aquelas que se opõem. Eu tenho uma jurisprudência de determinando, interpretando de tal forma, e uma outra que contradiz, que interpreta de uma forma diversa. E aí seriam então jurisprudências divergentes. Então isso em sentido amplo. Quando eu falo jurisprudência em sentido estrito, eu colocaria então somente jurisprudências que apresentam decisões uniformes. Essas, na verdade, é que seriam jurisprudências, ou seja, as decisões que são reiteradas no mesmo significado, no mesmo sentido, numa mesma interpretação enquanto a norma jurídica. Todavia, tanto uma espécie como a outra, seja em sentido amplo, seja em sentido estrito, pressupõe então uma pluralidade de decisões. Não é somente uma decisão que forma a jurisprudência, mas várias decisões que vão ocorrendo reiteradamente nos tribunais. E aí nós temos então as espécies. A jurisprudência ela se forma não apenas quando há lacuna na lei, ou quando a lei apresenta algum defeito, não. Ela vai se aplicando, ela vai se formando, aliás, com a aplicação do próprio direito. E aí nós temos três espécies de jurisprudência. Nós temos a secundum legem, depois a praeter legem e a contra legem. Nós já estudamos isso há uns dias atrás. A secundum legem seria aquela que é segundo a lei, conforme a lei. Então, ela se limita, a jurisprudência conforme a lei, a interpretar somente o que está na ordem jurídica. Então, as decisões elas vão refletir o próprio sentido da norma, tá? Porque ela é, então, o próprio nome, secundum legem, em latim, segundo a lei, conforme a lei. Depois nós temos a praeter legem, que significa que essa aqui, ela vai além da lei. Ela desenvolve, então, quando se há regras específicas, quando a lei é omissa, então ela dá um significado com base em analogia, nos princípios, nos costumes, e aí os juízes vão e declaram o direito. Então essa seria a segunda espécie. E depois nós temos jurisprudência de terceira espécie, que seriam as contra legem, que significa o quê? Contrárias à lei.
essa não é muito adequada, né? Não é admitida, pelo menos na teoria, mas acaba ocorrendo na prática. Então, quando uma lei ela é injusta, por exemplo, quando ela dá margem para diversas interpretações, e aí acabam tendo jurisprudências que são um pouco contrárias, então, aí ao que prevê a lei. Então, seriam as espécies. Depois nós temos um paralelo aí entre a jurisprudência e os costumes. Eles apresentam, então, seja jurisprudência ou costume, algumas semelhanças. E aí, em relação a essas semelhanças, alguns dizem que seria porque elas, tanto um como o outro, ele surge por meio, a lei, aliás, ela vai surgir por uma formação reflexiva e semelhante ao costume, que se dá por necessitar de uma pluralidade de atos. Então vejam, no costume, eu tenho então, como nós vimos e estudamos, ele se dá por atos, por vários atos que vão também acontecendo numa determinada sociedade, e aí eu tenho essa semelhança com a jurisprudência, porque a jurisprudência também é formada dessa forma, por vários atos que são reiterados, né, que vão ocorrendo então ali frequentemente nos tribunais. E aí eu tenho então essa similaridade. A jurisprudência e o costume, então eles têm tanto semelhança como distinção. A formação então de ambos exige essa pluralidade, ou seja, repetição de ato, mas a jurisprudência ela é uma decisão, então, nos tribunais. Tá? Os costumes se dão, fatos, na própria sociedade. A jurisprudência é nos tribunais. Então, pressupõe essa uniformidade, que esses atos, então, eles sejam uniformes, eles sejam iguais, eles sejam constantes. E a prática social ou as sentenças judiciais, elas devem, então, estar de forma repetitiva. E aí eles vão se distinguir nos seguintes pontos. A diferença, então, qual seria? Se eles têm, então, essa possibilidade, essa similaridade, essa igualdade no sentido de que todos eles, costumes e jurisprudências, precisam da pluralidade e dessa uniformidade de atos, qual que seria a distinção? A norma costumeira, ou seja, o costume, ele é obra da coletividade dos indivíduos. São os indivíduos que o realizam. Enquanto a jurisprudência é a organização social, ou seja, o corpo jurídico daí. O costume, então, ele é criado no relacionamento comum, né, no exercício natural. As pessoas por si só acabam realizando determinado ato. E a jurisprudência, ela se dá diante de conflitos. Não é, então, algo natural. É preciso que haja um conflito para que ocorra, então, a formação da jurisprudência. Em relação ainda aos costumes, é uma criação espontânea, enquanto a jurisprudência é uma elaboração reflexiva, intelectual. Então seria essa a diferença. Um é espontâneo, o outro eu analiso, eu penso para poder então elaborar. Então seriam essas as diferenças. E aí diante disso, das jurisprudências que são as decisões formadas nos tribunais, como ficaria a liberdade de julgar dos juízes? Qual seria a margem, então, de liberdade? Então, lá em Roma, os juízes, eles acabavam influenciando diretamente dentro do direito, principalmente aí, ou também no direito positivo. Quando eles assumiam, os juízes assumiam ali as suas funções, eles, além da legislação que já havia, além dos costumes, eles poderiam realizar os chamados editos, ou seja, seriam alguns mandamentos obrigatórios que a sociedade deveria também se submeter. Então, cada um que assumia tinha essa possibilidade de fazer alguns editos, que seriam algumas leis, assim vamos dizer. E aí isso tinha um caráter ali, às vezes temporário, mas em alguns desses editos, os sucessores acabavam também utilizando, os sucessores desses juízes, e acabavam mantendo aquilo ali por muito tempo, acabava fazendo parte realmente ali de todo o corpo do ordenamento jurídico. Então, esses editos tinham o objetivo de suprir, de corrigir, de auxiliar, então, aqueles que iriam operar o direito, principalmente em relação aí ao direito civil. Atualmente, essa margem aí de liberdade que é dada aos juízes, ela apresenta três propostas.
Então existe a doutrina vai apresentar então 3 aspectos em relação a isso: a livre estimação, a limitação à subsunção e a complementação coerente e dependente. Então, em relação a essa livre estimação, essa ideia de uma livre estimação ali pelo juiz, ela dá ampla liberdade. É a doutrina que defende que o juiz ele tem ampla liberdade, desde que respeite então princípios de equidade, que seria justiça, principalmente baseada na justiça e imparcialidade. E aí isso permitiria ao judiciário uma amplitude muito grande das suas para a solução dos conflitos, daria uma margem então de liberdade muito grande. Esses que defendem essa ideia partem da premissa que o direito, quando ele apresenta somente normas rígidas, ele não consegue preencher, dar solução para todos os possíveis conflitos existentes na sociedade. E aí, baseado no critério de justiça do julgador, ele poderia aplicar então o direito com extrema liberdade, diante, lógico, ali do caso concreto. E aí isso ocorreu muito no final do século XX, e aí chamava-se direito alternativo, com direito alternativo, ou seja, buscava-se alcançar então uma justiça social, onde o próprio juiz, ele, em vez de se manter neutro, ele acabava influenciando demais, no caso concreto, com aquilo que ele achava que seria correto. Então, isso, com o decorrer do tempo, foi se tornando um pouco fora de uma razoabilidade, foi se tornando extremo, né? Foi chegando ao extremo do juiz aplicar demasiadamente aquilo que ele achava como sendo direito, como sendo justo. E aí então, com o decorrer do tempo, aí, no final do século XX, início do século XXI, vai se aplicando um direito positivo um pouco mais racional, buscando então aplicar principalmente o direito baseado, fundamentado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, mesmo quando se dá uma margem então de interpretação, uma margem de livre, né, a livre estimação do juiz, o juiz pode estimar ali diante do caso concreto, é necessário então trabalhar com esses 2 princípios, de razoabilidade e de proporcionabilidade. Então, ao aplicador do direito, seria permitido aplicar os meios empregados pelo legislador, ou seja, aquilo que está estabelecido em lei. E aí eu posso apenas ajustar, vamos assim dizer. Eu posso alterar, às vezes, ajustar seria a palavra correta, o grau de intensidade. E aí então eu posso tornar aquela decisão, aquilo que já está previsto na lei, razoável e adequado para o caso concreto. Então, em relação à livre estimação, seria isso hoje. O juiz ele tem uma margem de liberdade, mas diante do princípio da razoabilidade e da proporcionabilidade, no caso concreto, eu preciso ajustar em relação ao grau de intensidade que aquilo que já está previsto em lei deve ou não ser aplicado. Depois nós temos a limitação à subsunção. Em relação a essa segunda espécie, subsunção seria no sentido de aplicar, né, de admitir, de incluir. Então, essa limitação à aplicação do juiz, ao juiz a essa liberdade. Então, há um limite. Então, o juiz, nesse caso, diante dessa teoria, ele aplicaria, então, apenas os critérios que estão estabelecidos na ordem jurídica, no ordenamento jurídico. Aplicaria, então, somente a lei, tá? E aí ele ficaria sem possibilidade de aplicar ali a sua experiência e adaptar alguma coisa em relação ao ordenamento jurídico. Ele ficaria um pouco engessado, né, segundo essa teoria que defende essa ideia aqui da limitação, que o juiz ele deve estar limitado. Então, antigamente, algumas legislações chegaram a proibir os advogados, e assim como alguns, né, principalmente os advogados, que eles invocassem a jurisprudência, ou seja, julgados anteriores, aqueles precedentes que haviam nos tribunais, eles ficaram proibidos. Isso ocorreu na Dinamarca, deixa eu ver se é isso.
Isso, Código dinamarquês de 1683, e aí não se podia então fazer o uso das jurisprudências, ou seja, só era possível utilizar aquilo que estava previsto em lei, somente as normas jurídicas. Quando houve-se lá a divisão dos poderes com Montesquieu, dividindo lá o poder executivo, legislativo e judiciário, na verdade, houve um dogma ali onde impedia a participação do judiciário na elaboração, na formação do direito. Por quê? Porque somente aquilo que o legislador colocava em lei poderia ser aplicado. E aí o judiciário não tinha influência, não poderia então formar-se e utilizar-se da jurisprudência. Com a Revolução Francesa, então, quando foi feito lá o Código de Napoleão, formou-se essa ideia, né, idealizou-se isso, que poderia ser criado um código perfeito, um código que abrangesse todos os fatos sociais. E aí isso a gente sabe que não é possível, principalmente diante da evolução que vai ocorrendo constantemente aí na sociedade, nas diversas sociedades. Então Montesquieu havia afirmado que no governo republicano, pela natureza de sua Constituição, os juízes hão de seguir o texto literal da lei. Robespierre também proclamou essa palavra jurisprudência dos tribunais, na acepção que tinha no antigo regime, nada significa no novo. Então não aceitava-se nesse momento, nesse período, que as jurisprudências fizessem parte ali da construção do direito. Então essa jurisprudência chamada aí conceptualista, que pretende esquematizar todos então os fatos sociais numa mesma, passíveis assim de uma regulamentação jurídica, ela limita demais o poder e a atuação do juiz. Aí, como eu disse, acaba os juízes ficando um pouco engessados. E aí eu faço a pergunta novamente, a reflexão. Seria possível enquadrar todos os fatos sociais mediante um esquema de leis rígido? A lei conseguiria abranger, abordar todos os fatos sociais existentes dentro da sociedade? E aí fica a reflexão para nós, se seria correto então essa limitação, a subsunção ao direito, aí, a possibilidade, aliás, do juiz aplicar de acordo com as suas convicções e suas experiências também. E aí nós temos a terceira corrente aí da complementação coerente e dependente do preceito. Então vejam, uma teoria que nós vimos aqui, ela fala que o juiz teria toda a liberdade para julgar. A outra vai completamente ao contrário e limita ao extremo a possibilidade do julgador. E aí surge então essa terceira corrente aí, que vem como um ponto de equilíbrio. Ou seja, de um extremo ao outro, ela vem no meio, apresentar a necessidade de se conciliar então essas duas possibilidades, buscando sempre uma segurança jurídica e respeitando o direito vigente. Então, seria possível eu dar uma certa margem, porém, desde que isso não extrapolasse o razoável. E ao lidar, então, daí com conceitos amplos e gerais, o juiz ele pode analisar, porque, veja, muitas vezes a norma, ela abrange algum fato de uma forma, assim, muito ampla. E aí, no caso concreto, às vezes necessita de uma interpretação, de um discernimento, de uma ponderação em relação de como deve ser aplicada a norma diante daquele caso concreto. Então, esse princípio daí, ele vai, o papel dos juízes e dos tribunais, então, eles fazem então uma complementação. Os juízes eles não vão modificar o direito, mas eles poderiam então complementar o ordenamento jurídico, as normas jurídicas. Então esse princípio, ele se assenta na moderna hermenêutica jurídica, ou seja, na interpretação jurídica, como os juízes deveriam então interpretar o direito. E aí eu utilizo então as velhas fórmulas existentes, por exemplo, as jurisprudências que foram se formadas no decorrer do tempo, assim como as novas exigências da sociedade atual. Tá? Então seria essa forma de trabalhar, com o velho e com o novo. E aí o juiz vai colaborando então na formação, no aperfeiçoamento da ordem jurídica. Ele não vai criar um novo ordenamento jurídico, mas ele vai adaptar princípios, regras, e aí tudo de que forma que possa então buscar e alcançar justiça dentro dos interesses daquela determinada sociedade, conciliando então o direito com os fatos sociais. E aí a jurisprudência, temos a pergunta no nosso material, a jurisprudência ela cria o direito?
Então veja, existem sistemas jurídicos que são baseados lá no sistema anglo-americano, que aí a jurisprudência ela constitui uma importante fonte, ela acaba sendo fonte do direito. Nós temos aqui no nosso estado, no Brasil, nós temos a tradição romano-germânica. E aí a jurisprudência, ela não é uma fonte direta, é uma fonte direta na formação, na construção do direito. Mas ela serve como base, ela revela o direito já pré-existente, ela auxilia, tá? Seria uma fonte secundária aí. Então, se os juízes eles passassem a criar o direito, através da jurisprudência, se o próprio juiz ele formasse a jurisprudência, ele formasse o direito, isso seria uma intromissão, né? Uma atuação ali do Poder Judiciário numa competência que não é dele, de criar leis. Essa competência é do próprio Legislativo, devido à repartição de poderes que nós temos, Executivo, Legislativo e Judiciário. Tá? Então o Judiciário ele aplica o direito, ele interpreta a norma, mas ele não cria a norma. Então, não, por isso que a jurisprudência não serve na criação do direito, na elaboração. Os juízes eles são os guardiões da lei, aqueles que devem preservar a lei, interpretar a lei, tá? Mas não criar. Lógico que, como nós vimos, podem dar a sua contribuição diante ali do caso concreto. Então, a jurisprudência, no sistema que nós temos, ela cria o direito? Não, mas ela ela tem uma condição de fonte indireta, chamada pela doutrina. Ela vai influenciar na formação de outras leis e, né, consequentemente, aí, pelo seu conteúdo doutrinário. Então, por meio dessa interpretação que os juízes dão, através dessas jurisprudências, podem ser criadas, podem ser elaboradas novas leis. E a jurisprudência, ela vincula os tribunais ou não? Quando existem as jurisprudências, os tribunais são vinculados a ela, a essas decisões, a essas interpretações? Vejam, na Inglaterra isso tornou-se obrigatório, porque eles, a Constituição deles, as leis lá, são baseadas aí, na verdade, todo o ordenamento lá, pelos costumes. Nos estados onde nós temos o direito codificado, positivado, a jurisprudência ela vai então orientar, informar, tá? Ela vai servir então de base, tá? Mas ela não vincula necessariamente as decisões. Cabe ao juiz, de acordo ali com o caso concreto, com a sua convicção, ele pode então aí se valer ali para aplicar o direito, para interpretar uma norma e assim por diante. Os processos de unificação na jurisprudência. Nós vimos a jurisprudência lato sensu, stricto sensu. Stricto sensu seria, então, quando todas as decisões elas são uniformes, elas caminham no mesmo sentido. Mas no amplo, no sentido amplo, lato sensu, existem jurisprudências diversas. E aí existe hoje uma busca por uma uniformização. O sistema jurídico, ele entende que seria adequado jurisprudências uniformes, que caminham no mesmo sentido. E quando isso não ocorre, quando há essa contradição, é possível recurso diante de uma determinada decisão. Se eu tenho jurisprudências dizendo A e depois eu tenho outra dizendo B, que seja ali contrária, eu posso então pleitear ali por meio de um recurso, chamado recurso especial, eu posso então combater uma jurisprudência que seria conflitante. Tá? Então é possível isso. E aí existem também as súmulas. Quando existem várias decisões, o STF, então, os tribunais, aliás, pode ser o STJ ou o STF, eles editam as súmulas. E essas súmulas, elas também têm um papel importante. Elas vão, então, se manifestar diante das divergências. Então, se eu tenho várias divergências aí doutrinárias, jurisprudências divergentes, normalmente são editadas algumas súmulas para poder dizer, de tal forma é o correto. E aí nós temos algumas aqui. Súmulas do STF, por exemplo, 402. Vigia noturno tem direito a salário adicional. Ponto. Tá? Então ficou definido, diante das divergências que ocorriam, então houve a edição dessa súmula, dizendo, o vigia noturno ele tem direito ao adicional, ao salário adicional. Depois outra, número 414. Não se distingue a visão direta da oblíqua na proibição de abrir janela ou fazer terraço, eirado ou varanda a menos de 1,5 metro do prédio de outrem.
Ou seja, resumidamente, eu não posso construir ali e colocar a janela no meu vizinho a menos de 1,5 m, tá? Então não pode. Então, ou seja, diante dos conflitos, editou aí a súmula. Súmula 605. Não se admite continuidade delitiva nos crimes contra a vida. E assim por diante, são várias súmulas que vão tentando solucionar os conflitos existentes. E aí o Código de Processo Civil, no artigo 518, vai dizer, parágrafo 1º, vai dizer que não cabe recurso de apelação, eu não posso apelar, então, de sentença fundamentada em súmula do STF ou do STJ. Então, quando eu tenho uma decisão que é fundamentada em uma súmula, eu não posso, então, fazer um recurso de apelação diante dessa decisão, tá? Porque acabaria sendo aí inútil, porque a súmula, ela já foi editada já com esse propósito de solucionar qualquer conflito existente. E aí nós temos um ponto de vista aí polêmico em relação às súmulas vinculantes, que vai dizer na Constituição Federal, artigo 103, que a súmula, no caso, ela se torna a interpretação de matéria constitucional aprovada por 2/3 do membro do STF, se torna obrigatória para os órgãos do Poder Judiciário, bem como para a administração pública direta ou indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Então, se as súmulas elas vinculam ou não as decisões aí dos juízes. Existe então essa briga, essa discussão doutrinária em relação a isso. Se o efeito vinculante da súmula, ela beneficia ou se ela prejudica. Quando a súmula ela vai vincular então as decisões, se ela é vinculante, ela vincula as decisões nos tribunais aí abaixo, a vantagem seria que você diminuiria consideravelmente o número de recursos, o número de recursos que seriam apresentados nas instâncias superiores. Então, o objetivo já seria realmente desafogar aí o judiciário, porque senão haveria milhares aí de recursos diante das decisões desfavoráveis. Então, você impede. Mas, por outro lado, até que ponto isso seria adequado? Eu tirar, então, a liberdade da interpretação, da convicção do juiz. Então, existe hoje, então, essa discussão aí doutrinária em relação às súmulas vinculantes aí, elas vincularem, então, as decisões. E aí, nós temos algumas súmulas ali. Diante de uma súmula vinculante, existe a possibilidade daí de algumas pessoas previstas em lei apresentarem a inconstitucionalidade daquela súmula. E aí podem, diante disso, apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade. Nós analisaremos isso mais adiante. Mas quem poderia então dizer, essa súmula ela é inconstitucional? O presidente da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, o PGR, que é o Procurador-Geral da República, a mesa da Câmara e do Senado, governadores. Então, assim, existem algumas pessoas que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, chamada de ADIM. Diante de alguma súmula, então, que fosse inconstitucional, poderia ser proposto, então, essa ADIM para anular, então, essa súmula. E aí nós temos algumas súmulas aí. A número 2, súmula vinculante número 2. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistema de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Então não pode, então, lei estadual ou distrital tratar desse assunto aí, de consórcio, sorteio, bingo. A súmula número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, quando eu tenho processo administrativo disciplinar e atuo sem advogado, isso não ofenderia a Constituição. Então, são súmulas vinculantes que os outros juízes, então, e tribunais acabam sendo obrigados a seguir essa mesma linha e aplicar o direito desta forma, sem ter aí uma margem aí de liberdade, de interpretação e assim por diante, tá bom? Então fica aí essa nossa reflexão para que nós possamos aí compreender um pouquinho mais como se forma então o direito, como se aplica o direito e o que seria a jurisprudência, como elas são então utilizadas hoje dentro do ordenamento jurídico no Brasil. Até mais!